abrir na sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corintos. Corinto era uma cidade muito conhecida na antiguidade, e já numa antiguidade até moderna, né? Porque já vem durante o advento do meio para frente, mais ou menos, da era do tempo dos romanos. Então já não é na antiguidade antiga, já é na antiguidade quase que moderna, né? Já bem depois do advento dos romanos, dos egípcios, dos macedônios. A cultura grega já estava completamente enraizada na cultura mundial. E a cidade de Corintos era uma cidade praiana. Alguns consideravam Corintos como se fosse a Las Vegas da época. E Paulo, ele escreve 4 cartas à igreja de Corintos. Nos evangelhos, no Novo Testamento da nossa Bíblia, nós temos, na verdade, aquilo que se trata de 3 cartas à igreja de Corintos, que foram compiladas nas 2 cartas que nós conhecemos, né? Então, provavelmente, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela tem a primeira carta e também a terceira carta, e a segunda carta, na verdade, foi perdida, e a quarta carta parece que é aquilo que nós temos, né? Ou, na verdade, a terceira e a quarta carta, e a segunda carta foi perdida. O fato é que Paulo escreve a essa igreja e corresponde-se com ela por diversas vezes pela quantidade de problemas que ela tinha. Corintos era uma igreja que tinha todos os dons e todos os problemas. Era uma igreja cheia de exuberância espiritual, mas era uma igreja que tinha sérios problemas de conduta. Pelo fato deles estarem incrustados nessa devassidão romana, e a maneira como eles expressavam isso não cabe nesse culto de hoje, não é para esse momento, mas era extremos de que eles tinham uma conduta completamente contrária à palavra de Deus. No sábado à noite e no domingo de manhã estavam na igreja, no culto, né? E Paulo escreve com veemência. No entanto, os detalhes que Paulo conta aos Coríntios são extraordinários, principalmente naquilo que diz respeito ao nosso estudo de hoje. Nós vamos falar mais um pouquinho, pela última vez nesse ano, da escatologia na Epístola aos Coríntios. Pastor João Leno, que é o nosso coordenador dos trabalhos do Ministério do Belém em Portugal, que escreve esse estudo e traz para a gente esse conhecimento maravilhoso e abençoador da palavra de Deus. Vamos lá comigo? 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 25 e 26, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, as cartas de Paulo aos Coríntios, como diz aí o nosso querido pastor João Leno, são documentos fundamentais para o entendimento da escatologia cristã, oferecendo uma visão rica e detalhada sobre os eventos finais, tais como a ressurreição dos mortos, a transformação dos corpos, e em suas epístolas Paulo aborda questões não apenas para oferecer esperança, mas também para esclarecer e corrigir entendimentos dos cristãos de Corinto, que estavam cercados por diversas influências culturais e filosóficas e podiam distorcer a mensagem cristã. A primeira carta aos Coríntios, particularmente o capítulo 15, né, é um exemplo clássico, onde se discute a ressurreição de Cristo como um evento central que garante a futura ressurreição dos crentes. Aqui vale a pena a gente já começar dando uma olhada nisso aí. A questão da ressurreição do Senhor Jesus Cristo dos mortos não é uma questão de fé. Não é uma questão de fé. Não é uma questão de eu querer acreditar. É independente disso. Jesus ter ressuscitado dos mortos é um fato histórico. Assim como hoje o presidente americano, chama-se John Biden, como diz o nosso pastor amigo lá de Nova York, John Biden, chama ele John Biden, né? Assim como o presidente americano é o Joe Biden, assim Jesus ressuscitou dos mortos. Não é uma questão de, eu quero acreditar nele. Não. Independente, se você não acreditar, não muda nada. Há fatos na vida que, independente de você crer ou não,
Não muda, né? Alguns gostam de usar isso, por exemplo, falando da gravidade, né? A gravidade, por exemplo, se você estiver aí andando na rua e você subir num prédio e pular do prédio, se você falar assim, não acredito na gravidade, o que vai acontecer? Você vai cair do mesmo jeito. Não muda a sua opinião a respeito disso, né? Ela é um fato. Assim é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, dos mortos. E, by the way, ainda para você enriquecer um pouquinho mais seu conhecimento, a questão da ressurreição de Jesus não era discutida pelos discípulos. Não era discutido nem pelas autoridades. Ninguém tinha dúvida disso nos dias de Jesus. As próprias autoridades romanas inventaram que os discípulos roubaram o corpo de Jesus porque era uma questão absolutamente que não havia dúvida de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Tinha apreensão por parte deles por conta disso, né? As autoridades judaicas, todos eles sabiam disso. De fato, Jesus havia ressuscitado dos mortos. E aqui entra uma coisa interessante. O primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, os primeiros versículos do capítulo 15, na verdade, eles começam assim: porque o que eu recebi foi o que eu também ensinei. Lembra que Paulo usa essas expressões algumas vezes? Ele fala isso no capítulo 11, quando ele vai falar sobre a questão da Santa Ceia. Porque o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. Só que lá na Santa Ceia ele fala assim: porque o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei. No capítulo 15 ele fala: porque o que eu recebi eu ensinei. Por que ele não usa do Senhor? Eu te explico por quê. Ele fala assim que o Senhor Jesus Cristo morreu conforme diz as Escrituras e depois ressuscitou ao terceiro dia conforme diz as Escrituras. E depois foi visto pelos 12, por Cefas, e depois por mais de 500 testemunhas, sendo dos quais muitos deles vivem até hoje, e por derradeiro apareceu a mim como abortivo, etc., e vai falando para frente. Ele chama-se abortivo porque ele fala assim que ele foi fora do tempo, ele como recebeu a Cristo fora desse tempo da manifestação inicial. Então ele se chama de abortivo. Ele se considera um abortivo nesse sentido, porque ele deveria ter nascido naqueles dias. Mas naqueles dias ele não cria em Cristo, ele foi crer depois. Então ele se considera naquele momento um abortivo. Nascido fora do tempo, é esse o termo que quer dizer ali com abortivo, né? Agora que interessante. Alguns datam esse pedaço da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e ela é um dos documentos recentes também do Novo Testamento. O mais recente, lembra que eu falei para vocês alguns dias atrás? Primeira carta aos Tessalonicenses. Outro documento recente, a primeira carta aos Coríntios. Posterior aos primeiros Tessalonicenses, mas ainda antes dos evangelhos. Muito antes dos evangelhos. Né? Agora, olha que interessante. Alguns dizem que essa parte do capítulo 15, do versículo 1 até o 3, não é uma carta de Paulo. Paulo está falando assim: o que eu recebi foi o que eu também ensinei. O que ele está falando? Que aquele conhecimento é anterior à escrita da carta. Ele está declarando: olha, aquilo que eu estou falando para vocês é anterior a isso. O que é? Que o Senhor Jesus Cristo foi morto conforme diz as Escrituras, morreu na cruz do Calvário, foi preso e morto, e depois ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia conforme diz as Escrituras. E depois foi visto pelos 12, etc. Esse pedaço eles consideram, os estudiosos consideram, um dos documentos mais early, mais próximos à ressurreição de Jesus que foi feito na era cristã. Ou seja, é antes de qualquer carta. É antes de qualquer escrita. E é interessante porque a pessoa que estudou isso e ela estava dando um passant por isso, fazendo pesquisa na igreja primitiva, ele falou assim que os mais conservadores datam essa fala, que era como se fosse um panfleto de evangelismo da igreja primitiva, né? Os primeiros escritos da igreja primitiva, os mais conservadores datam de 18 meses depois da ressurreição de Jesus. 18 meses depois da ressurreição de Jesus, esse material já era um material distribuído a respeito de quem era Cristo. E os mais agressivos sobre a data do material falam que é 6 meses. 6 meses depois da ressurreição de Jesus,
6 meses depois da ressurreição de Jesus, já era um material que era distribuído para as pessoas conhecerem a respeito de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Simples. É que não havia dúvida na igreja primitiva de quem era Jesus, do que era a sua obra e do que foi feito. Quando as pessoas vêm falar assim, não, é que a igreja católica, ela distorceu, colocaram Jesus como Deus e trouxeram... Não. Houve muita distorção, houve muita problemática, mas o cerne do evangelho permanece intacto. É por isso que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, olha, Timóteo, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Acabou. Isso aí não mexe, isso aí não troca, isso aí não tem uma segunda perspectiva. Jesus não era um ser iluminado, Jesus não era uma pessoa boa, Jesus não era um profeta, Jesus não era um mago, Jesus era Deus encarnado e desceu à terra para a salvação dos pecadores. Ponto. Period. E hoje, nesse mesmo contexto do capítulo 15, nós vamos dar uma olhadinha, esse mesmo Jesus, através agora do ministério de Paulo pelo Espírito de Deus, ensinando aos coríntios as expectativas que eles deveriam ter mediante essa realidade. E aqui é uma coisa muito interessante. Mediante algumas realidades, que expectativa que você pode ter? Já parou para pensar nisso? Vou te dar um exemplo clássico aqui, ok? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que estão para receber documento imigratório, né? Está perto para chegar. Mediante a isso, quais as expectativas que você pode construir sobre isso? Eu sei que, por exemplo, de pessoas aqui que estão para receber um cheque de $1 milhão, né? Sou eu. Mediante a essa realidade, que já é uma realidade, o cheque já foi lavrado, você já recebeu, olha, o cheque está sendo enviado. Chegou na sua mão? Ainda não, mas já está sendo enviado. Algumas expectativas já se constroem a respeito disso. Mediante a esse fato, Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou e vem para nos buscar. Quais que são as expectativas que nós podemos ter como concretas? Está entendendo o que eu estou falando? Você capturou, como dizem os coaches, você capturou o código? Pegou o código? Pegou a chave? Vamos lá. O estado intermediário dos mortos. Esse é um conceito que se refere ao período entre morte física e ressurreição final. É como uma sala de espera antes do julgamento, onde as almas aguardam a sua vez de ressuscitar e enfrentar o juízo. Os salvos ressuscitam na primeira ressurreição e passam pelo tribunal de Cristo, enquanto os ímpios enfrentam o julgamento final após o milênio, culminando no lago de fogo. Sobre a morte. O ser humano é composto de 3 partes. Diga amém. O ser humano é composto de 3 partes. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, aí vem versículo 23. O mesmo Deus vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o espírito do homem? É a parte inteligente que tem consciência de Deus. O espírito do homem é onde mora o nosso fôlego de vida. Lembra quando a palavra de Deus fala que o Senhor soprou nas narinas de Adão e ele se fez alma vivente? A junção entre o fôlego de vida que vem de Deus e o corpo humano, seja ele ainda em processo de construção, causa essa fusão, uma alma, uma nova alma nasce aí. Eu não tenho como trazer aqui, e não é o nosso assunto, mas se descobriu há pouco tempo atrás que quando um espermatozoide fecunda um óvulo, tem um spark de luz dentro do útero da mãe. Sabia disso? É uma coisa extraordinariamente impressionante. É como se todas as vezes que nasce uma nova criança, houvesse um novo haja luz. Dentro do ventre da mãe tem um spark de luz. Aí os biólogos, obviamente, vão explicar que isso é uma questão do spark por causa do fósforo que tem no óvulo feminino. Whatever, my friend. Como é que isso acontece assim, desse jeito? É porque Deus fez para que fosse dessa maneira. A alma é o lugar da personalidade humana, das emoções.
apetites e desejos. A alma é onde nós estamos. A alma é quem nós somos, né? E o corpo é a parte física do nosso ser. A morte física ocorre quando a alma e o espírito se separam do corpo. Tiago diz: o corpo sem o espírito está morto, está separado. Quando o espírito sai do corpo, o fôlego de vida sai do corpo, o corpo se torna então um escafandro vazio, sem alma e sem espírito. Tá? Aí nós temos aí alguns tipos de morte. O primeiro tipo de morte, a morte física, a separação da alma, do espírito e do corpo. A morte espiritual, a separação espiritual de Deus, por não ter a nova vida. A segunda morte, a separação eterna de Deus no lago de fogo, Apocalipse 26. E a morte nacional, o desaparecimento de uma nação, como aparece aí em Isaías. O pecado é a causa dessas formas de morte, pois o salário do pecado é a morte. Olha que interessante. A morte física é uma herança do pecado de Adão. Ok? Por causa do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo, a nossa carne, esse mundo está infectada por causa da morte. E nós não temos saída sobre isso. Não significa que a nossa alma pecou, mas o nosso corpo está debaixo desse jugo, como o pastor Alderi gosta de falar, e eu entendo esse sentido que ele fala, nós estamos biologicamente condenados. Essa carne, por conta do pecado de Adão, está condenada. Essa carne vai morrer. Isso é uma herança de Adão para nós. Nós vamos morrer. Mas aí a palavra de Deus diz que toda alma que pecar, essa morrerá. E qual que é essa morte? É a morte espiritual. A alma que peca, ela morre espiritualmente diante de Deus. E é nesse sentido que Paulo fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem nasce sem pecado, mas debaixo da maldição do pecado. E fatalmente, todos os homens, em um momento da vida, decidem pecar. E essa separação, tem alguns que acreditam assim. Algumas teologias dizem assim: aqui o homem nasce pecador. Se o homem nasce pecador, que culpa ele tem de pecar? Se ele só está desenvolvendo a sua natureza. O que a Bíblia nos diz e nos ensina é que todos pecam. Aí você fala assim: mas Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Significa que a mãe dela, na concepção dele, teve pecado. Não que ele nasceu por causa de um pecado. Ou não que ele nasceu já pecado. Ou já sendo um pecado. Não. A Bíblia fala em Eclesiastes, no capítulo 3, que Deus fez o homem perfeito. E o homem buscou para si invenções. O que você quer dizer, pastor? Você quer dizer então que uma pessoa, ela pode não pecar? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela fatalmente vai pecar. E é exatamente por isso que ela vai ser condenada. É exatamente por isso que ela já está condenada. Porque fatalmente o homem peca. E essa é a morte espiritual. A segunda morte é por conta dessa morte espiritual, a pessoa não encontrou arrependimento em Jesus. E se ela não se arrepende em Jesus, ela então encontra a segunda morte. E qual que é a segunda morte? Viver eternamente separado de Deus. É por isso que eu gosto de João capítulo 3, depois do versículo 16. Porque o versículo 16 é uma delícia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que diz o 17? Vocês já olharam uma vez o que diz o 17? Logo o versículo depois, olha o 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no Filho de Deus. O que a Bíblia quer dizer com isso? O que as palavras do próprio Senhor Jesus querem dizer com isso? Quem está falando aqui não é outra pessoa, não é Paulo, não é João, não é Pedro, é Jesus que está falando. E por que Jesus está falando isso? Porque foi oferecida uma porta de salvação e o homem não quis. Ele preferiu ficar no seu pecado, né? Aí depois você tem morrendo no Senhor, as pessoas ficam morrendo no Senhor e morrendo em pecados.
Aqueles que morrem salvos, seguros do julgamento, e aqueles que morrem com pecados não perdoados, porque não receberam ou não buscaram o perdão de Deus. Aqui, nesse momento aqui, é que surge no estado intermediário das almas algumas doutrinas errôneas. Por exemplo, a doutrina do purgatório. O purgatório surgiu justamente pela quantidade de pessoas que estavam morrendo pecando. E o pessoal precisava de dar uma palavra boa, principalmente para o pessoal que morria com dinheiro e queria pagar para o parente passar da morte para a vida. E isso não ficou só na Igreja Católica, não. Os mormons também pensam do mesmo jeito. Os mormons, por exemplo, acham que se você for lá, você já batizado nas águas, for lá e falar assim, olha, eu quero me batizar pelo meu avô, porque ele morreu e não era crente. Você vai lá, fala o nome dele, as pessoas te batizam e Deus transporta ele do inferno para o céu porque você se batizou no nome dele. Eles acreditam nisso, eles pregam isso e eles fazem isso. Nesse sentido, eles já se batizaram pelo Elvis Presley, pelo Michael Jackson, por vários vultos da história. Acredite se a senhora se quiser. Assim é falso que é mal. Espera o cara morrer e você batiza por ele, né? Beleza. Né? Ao homem é dado a ele viver uma vez só, vindo depois disso o juízo, a palavra de Deus diz. Há dois modos de viver, para si ou para Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 15, fala assim, ó, ele morreu para todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Olha só que coisa simples que Paulo dá. Ele morreu para nós, para que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para ele que morreu por nós. Ou seja, a morte de Jesus é um resgate. E um resgate que custou caro. E a única maneira de você entender a gravidade do preço do resgate é se entregando por aquele que te resgatou. Simples. É uma matemática muito simples. Mas as pessoas hoje em dia, principalmente da maneira como a gente vê hoje no Evangelho, hoje as pessoas gostam muito, né? Eu gosto de fazer essas críticas para você aqui no púlpito do culto de ensino, para que você aprenda a ter uma mente crítica na hora daquilo que você come como palavra de Deus no seu momento pessoal. Eu não vou estar o dia inteiro na sua casa e nem deveria, porque você é crente e tem o Espírito de Deus, ficar lá na sua casa e falar assim, olha, não assiste isso aí não. Olha, isso aí é bom. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo de Deus e aprender o que você pode assistir e o que faz bem para a sua alma. Mas hoje nós estamos na época do evangelho de banquinho de boteco, né? Pessoa sentada no banquinho do boteco, com aquele microfone lá na frente, falando coisas maravilhosas para você. Você não foi salvo por Jesus para viver sonhos seus. Jesus me salvou para que eu fosse milionário, para que eu fosse dono de empresa, para que eu tivesse carros maravilhosos. Não, Jesus morreu para que você fosse salvo. E sendo salvo nele, existe uma gama enorme de benefícios que vem junto com a salvação. Mas em momento algum é para que você apareça, mas é para que ele apareça através de você. Nós fomos salvos para dar testemunho de Jesus, para que mais pessoas sejam salvas. É como se você está no... Vamos lá, vamos fazer uma dinâmica aqui. Se você está no mar, se afogando, alguém joga uma boia para você, mas tem um monte de gente se afogando com você. Você pega a boia, o que você faz? Você corre para sair fora d'água ou você vai ver se você consegue salvar mais alguém com aquela boia que você está? Depende, né? A boia é só para um, né? Você sabe que a boia não vai afundar. Você sabe que a boia ela tem condição de sustentar você e mais uma pessoa. Mas por diversas vezes a gente fala assim, olha, sabe por que ganhei boia? Porque a minha vida é mais importante. Porque na verdade eu fui escolhido para ser salvo, como dizem algumas da teologia, né? Mas aquela pessoa não foi escolhida para ser salvo. Não. Se você alcançou a boia, chegue até outra pessoa e de repente comece a pedir. Enquanto a pessoa vai sendo resgatada, mais boias chegando, porque conforme as boias vai se espalhando, mais pessoas conseguem serem salvas. E chegar. E o gol não é ficar na boia. O gol é voltar para um barco. O gol não é ficar na água lá na boia. O gol é juntar as pessoas na boia para chegar no barco. É o que ele está falando aqui. Ele morreu por nós
para que nós possamos viver para Ele. A boia chegou até a gente para que a gente possa alcançar mais pessoas para fazer parte desse salvamento. Em nome de Jesus, né? E aí o que acontece então? É por isso que a morte, nesse sentido, sobre morrer em Cristo ou estar no Senhor, é por isso que a morte, no conceito cristão, é considerado de dormir. As Escrituras referem-se ao corpo, pois a alma não dorme. Não cremos na imortalidade. Nós cremos na imortalidade da alma. Nós não cremos que a alma dorme. Nós cremos que o corpo dorme. O corpo se fecha. O corpo ele cessa. Mas a alma não dorme. E para onde vai a alma, né? Vamos lá um pouquinho mais para frente. Nós vamos aqui a alguns lugares onde a alma pode ir. Filipenses capítulo 2, versículo 10 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele dá lugares diferentes. Olha, joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. São 3 dimensões diferentes. A dimensão dos céus, a dimensão da terra e a dimensão debaixo da terra. Aqui não é simplesmente lugar físico que Paulo está falando. Aqui Paulo está falando de dimensões. E se prepare para começar a ouvir cada vez mais essa palavra, interdimensional. Essa é uma catchword aí dos nossos dias. Interdimensional. Se prepare para começar a ouvir essa palavra o tempo todo. E aqui Paulo está tratando de dimensões. E nessas dimensões, o primeiro lugar que nós vamos falar aqui é o inferno. A Bíblia, na Vulgata Latina, aparece infernos e significa região inferior. Em português, essas palavras têm vários significados. Na tradução de João Ferreira de Almeida, inferno pode se referir ao Tártaro, ao Gehenna, ou se você preferir mais no grego, mais aproximado, Guerrena, né? A sepultura e inferno mesmo, onde a alma dos ímpios vão após a morte. As palavras hebraicas e gregas equivalentes a Sheol e Hades, ou Hades, embora Guerrena e Tártaro também sejam considerados tipos de inferno, eles têm contextos distintos. Vamos lá. No primeiro lugar, o Hades e o Sheol, ou então o Hades e o Sheol, né? No hebraico e grego, sendo que ambas as palavras significam o mesmo mundo invisível ou morada dos mortos, o Hades é um lugar intermediário, pois não é o destino final, ou lugar onde vai a parte imaterial dos ímpios. E o lugar onde vai a parte imaterial dos ímpios. Mas este não é o inferno final, conhecido como Guerrena, que é o lago de fogo. Após a grande tribulação, a besta e o falso profeta serão os primeiros lançados no lago de fogo. Né? E olha que interessante. O lago de fogo, segundo Apocalipse capítulo 19, versículo 20, é um lugar preparado desde antes da fundação do mundo para eles serem lançados. O lago de fogo não foi preparado para o homem ser lançado lá. Mas o homem vai ser lançado lá por causa da sua aliança que ele faz por conta do pecado com o inimigo das nossas almas. Assim como o céu não foi feito para o homem, o céu foi feito para Deus, e o homem vai para o céu porque fez uma aliança com Deus, o lago de fogo não foi criado para o homem, mas o homem vai para o lago de fogo por causa da sua aliança com o diabo. Terrível, não é? Terrível. Ou seja, lembra quando Jesus fala assim, olha que coisa interessante, a qualquer um desses que der um copo de água a um profeta, vai receber galardão de profeta? Lembra que Jesus fala isso? Que der um pedaço de pão a esse que está pregando, vai receber o galardão daquele que está pregando? O que Jesus está falando? Ele está pregando? Não. Mas quando ele se aliancia com aquele que está fazendo aquela obra, o que ele faz? Ele se faz participante daquilo que aquela pessoa recebe. Olha que coisa extraordinária. Ele fala assim, aquele que dá uma água com quem está profetizando, ele tem galardão de profeta. Ou seja, ele recebe do mesmo despojo. Não. Se você se aliancia com Deus, você recebe o despojo que Deus recebe. Se você aliancia com o inferno, você recebe o despojo que o inferno recebe. Olha que coisa simples, que matemática simples de receber, de entender. Né? Vamos mais para frente aqui. Após o milênio, Satanás e todos os ímpios, juntamente com o próprio Hades, serão lançados no lago de fogo. É aqui, ó.
Esse lugar intermediário, onde os ímpios estão esperando receber o juízo final, o lugar inteiro vai ser jogado dentro do lago de fogo. Tem uma passagem, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é o seio de Abraão aqui. Vamos primeiro passar aqui, o abismo, né? Que é o Tártaro, ok? O abismo é um lugar também intermediário, pois não é destino final. É agora confinamento para os anjos caindo, aguardando o julgamento final. A palavra de Deus fala em Lucas capítulo 8, versículo 30 a 31. Se a gente puder ler, alguém puder ler aí para mim, Lucas capítulo 8, versículo 30 ao 31. Apocalipse 9, 1 e 2, 11 e 7, 17 e 8 e várias outras leituras. Satanás será preso durante o abismo, durante o milênio, e depois será lançado no lago de fogo. A besta, o anticristo, também surge do abismo. O abismo é um tipo de inferno, que significa a palavra inferno, é polissêmica, como a gente falou, abrangendo vários lugares. Mas o abismo é um lugar de prisão espiritual. Achou? Lucas 8, 30 a 31, pode ler bem alto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha ficado nele muitos demônios. E rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. Você percebe? Até os demônios, naquele período, já conheciam esse lugar de prisão. Eles haviam saído de lá, ou entre aspas, escapado de lá. Recebido autorização para sair daquele lugar, para causar tormento nos homens. Mas era um lugar intermediário, que eles não queriam voltar. Eles não queriam voltar para o abismo. Porque o abismo é uma prisão. Uma prisão espiritual. Uma prisão nessa dimensão espiritual, onde eles estão aguardando serem soltos para atormentar a terra. Inclusive das pragas, no período das pragas, alguns vão ser soltos de lá para trazer aflição no mundo. Como um deles, por exemplo, que é o Apolion, né? Que significa abismo. Que vai ser solto para trazer juízo sobre a terra. E são demônios, alguns, por exemplo, não vão ser nunca soltos. Porque se eles forem soltos, eles vão destruir tudo. E Deus vai manter eles presos. Esse lugar do abismo é um lugar que a Bíblia fala, e muitos, por exemplo, aqui já vai entrar numa área meio mística, né? Muitos que buscam a bruxaria, muitos que buscam as magias negras, eles fazem contatos com esses seres no lugar do abismo. Contato com eles, que é uma dimensão diferente, né? Misericórdia mesmo. Né? E aí a gente tem o seio de Abraão. O seio de Abraão no Antigo Testamento, Hades, no sentido do mundo dos mortos, designava um lugar para onde todos iam após a morte, tanto justos quanto injustos, separados por um abismo. E aí a gente tem a parábola de Lázaro aí, né? Que alguns dizem que não é parábola. Após a ressurreição de Cristo, os justos não descem mais ao Hades, mas vão diretamente para o paraíso. Paulo afirma que o paraíso agora está no terceiro céu. A gente tem até um diagrama aí no seu estudo, né? Isso é chamado de ressurreição. Alguns creem que esse lugar do seio de Abraão, você vai lembrar, por exemplo, lá que a parábola dizia que existia um lugar de separação entre o lugar de tormento e entre o seio de Abraão. Aí a palavra de Deus fala lá em Efésios capítulo 4 que Jesus desceu até o lugar mais profundo, pregou aos espíritos em prisão e levou consigo cativo o cativeiro. Como é que a teologia interpreta isso? A teologia interpreta isso, que Jesus desceu até o lugar do profundo, onde estava o seio de Abraão e o lugar de tormento, e o lugar do seio de Abraão, que era aqueles que morreram na esperança do Messias, foi levado por completo e transportado agora a um lugar chamado paraíso. É por isso que a expressão levou consigo cativo o cativeiro. É como? Levou o passarinho com gaiola e tudo. O lugar foi transportado com as pessoas que estavam lá. Uma outra expressão bonita para isso é Zacarias capítulo 9, a partir do versículo 12, quando a palavra de Deus fala assim: por conta, voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, vocês que estão guardados em uma cisterna sem água. Um lugar embaixo, que a cisterna era embaixo, e um lugar que foi conservado para aqueles que estavam em esperança. Agora fala que lá não tinha água, né? Mas peraí, lá no lugar também fala assim: manda um gole de água para cá, mas não fala que lá no seio de Abraão tinha água. O que parece que no seio de Abraão não tinha era sede.
E é uma coisa completamente diferente da outra. O lugar do tormento estava com sede. Mas o sede de Abraão não estava com sede. E aí fala assim, voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Fala de um transporte daquele lugar para um outro lugar. É o transporte que o Senhor Jesus Cristo fez das pessoas que estavam aguardando o Messias para o paraíso. Hoje, quem fecha os olhos dessa esfera vai direto para esse lugar inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo, chamado paraíso. Como é que a gente sabe que isso é verdade? Foi o que ele falou para o bandido. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Exatamente, aqueles que morreram naquela esperança prometida a Abraão. Né? Que morreram nessa expectativa do Messias que ia vir, por isso chamado de seio de Abraão. Muito obrigado, meu irmão, pela pergunta, foi importante. A ressurreição dos mortos. A ideia da ressurreição não foi plenamente desenvolvida no Antigo Testamento, mas foi prevista por Jó. E aqui é interessante, só voltando mais um minutinho, para a gente não... O tempo já vai embora, tem bastante coisa, bastante material aqui, mas é interessante. Hoje eu falava à tarde com um irmão da nossa igreja, um amigo meu, que eu sempre gosto de conversar de Bíblia com ele, e falava assim, eu creio no Antigo Testamento por aquilo que Jesus disse dele. O que me faz averiguar que o Antigo Testamento que nós temos, a história que foi manifesta aos judeus é verdadeira, foi porque Jesus falou dela. Foi Jesus que falou para os fariseus, examinai as escrituras, porque são elas que dizem ao meu respeito. Ou seja, ele ratificou. E se ele tivesse falado assim, examinai as tábuas dos sumérios, são elas que dizem ao meu respeito. Se ele tivesse falado isso, adivinha? Vamos lá, vamos pegar a tábua do sumério porque está lá. Mas ele ratifica as escrituras. Ele fala onde está o lugar dele, nos salmos, nos profetas. Ele faz isso. Então eu creio no Antigo Testamento por causa que Jesus o ratifica. E aonde Jesus o ratifica, né? Que é em todo, by the way, tá? Não estou dizendo aqui que tem algum lugar que Jesus não ratifica o Antigo Testamento. Calma. A gente não... eu estou dizendo para você que o Antigo Testamento não entendia por completo Cristo. Quem revela o Antigo Testamento para nós é Ele. Tem muita coisa que os judeus entendem, que eles entendem errado. Porque a revelação não está lá, a revelação está em Cristo. Tem nada a ver. É Cristo quem revela o Antigo Testamento para nós. Ok? Com isso posto, quando Jesus me fala de seio de Abraão, ele ratifica essa ideia de que existia um lugar dos mortos, que as pessoas na esperança do Messias iam para lá e as pessoas que viviam impiamente iam para outro lugar. É ele que ratifica isso. Ele que diz do lugar intermediário. Porque, by the way, a gente precisa de partir para frente. A antiga aliança não entendia, nos dias de Jó, por exemplo, o lugar do mundo dos mortos não é concebível. Ninguém entende. Quando a Bíblia começa a dizer, vai para o pó, acabou. No início. Esse conceito de mundo intermediário, o mundo, a vida após a morte, ele vai sendo construído, o homem vai sendo revelado a respeito dele. Até os dias do Senhor Jesus Cristo, que escancara o mundo espiritual para a gente. É Cristo quem abre a cortina e fala assim, vem cá ver o que tem do outro lado aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar até onde vocês entendem, tá? Depois vocês entram aqui, depois vocês vêm direito, mas vem para cá. É Jesus que faz isso. É Ele que faz isso para a gente. Antes disso, o negócio sempre é pingado, não está entendido completo, né? É Jesus que faz isso aí. E aí depois de Jesus, teve os engraçadinhos que falam, não, tem mais coisa pra gente ver. Não, peraí, vai até onde ele mostrou, velho. Assim como eu só acredito para trás através de Jesus, eu também só acredito para frente através dele. Mas peraí, Jesus viveu no primeiro século, pastor, tanta coisa passou depois de lá. A palavra de Deus fala que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele permanece igual. Aquilo que ele revela é atemporal. É por isso que toca o passado, o presente e o futuro. Né? Vamos lá. A transformação do corpo. O corpo da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, 35 e 38. Agora coloque o seu capacete de pensar aí, que a gente vai gastar um pouquinho de fosfato agora. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão?
Paulo responde: insensato. Poxa, Paulo. Isso é difícil, meu amigo, né? Olha, continuando aqui. Ou o que semeias tu não é vivificado se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Ou seja, o corpo que nasce depois do tempo da sepultura é diferente do que foi plantado. É um corpo novo. Quando você olha a semente, olha a árvore, tem gente que fala assim: não é possível que esse tamanho dessa árvore nasceu dessa semente. Não é justamente, por exemplo, Jesus fala sobre o grão de mostarda. Você põe uma sementinha, nasce um arbusto como da maior das hortaliças aí. Não é? Diferente. Paulo antecipa outra pergunta. A questão provavelmente surgiu do fato que o corpo morto se decompõe, e em pó tornarás. Por não entenderem como os mortos seriam ressuscitados, os coríntios haviam abandonado a ideia da ressurreição. Mas a morte não é o fim. Ademais, precisamos de um corpo para que sejamos aquilo que Deus nos criou. Para mostrar a continuidade de que o novo corpo será maior que o mortal, Paulo compara a semear uma semente no solo. A casca morre, mas a vida que está dentro brota para uma nova planta, exatamente como Deus pretendeu. Do mesmo modo, haverá uma continuidade entre o nosso corpo atual e o nosso novo corpo. Mas esse será tão diferente do nosso corpo atual como uma planta de trigo é diferente de um simples grão. A partir desse, mais diferente de. A partir desse, mais diferente de. Ou seja, aquilo que faz o corpo seu corpo, os traços que fazem ele ser, vão estar presentes, mas um novo corpo. Mas de maneira diferente, né? Podemos ver um pouquinho disso que significa comparado à ressurreição de Lázaro, ainda envolto em faixas, e a ressurreição de Jesus, que se levantou através dos lençóis, deixando-os para trás. Também o nosso corpo atual será diferente do novo corpo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 39 a 44. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e a outra das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e a outra a dos terrestres. O que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer a diferença de matéria, a diferença da concepção, né? Você vê, por exemplo, a diferença que há entre a carne do peixe e a carne animal, e a carne humana, inclusive. A diferença que é uma para a outra. E ele fala assim, olha, uma é a glória de um, ou seja, os atributos extraordinários de um, e outros são os atributos extraordinários do outro. Por exemplo, a mobilidade do corpo humano. Nenhum outro animal na Terra domina o corpo humano, domina o seu próprio corpo, como o homem domina o seu corpo. Os animais podem ter alguma mais velocidade, outro uma visão melhor, mas dominação do corpo, como nós dominamos o outro, o único animal na Terra que anda sobre os seus dois pés, e mesmo tendo quatro membros, da maneira como nós temos, somos nós, dessa maneira. Os gorilas não andam com... Eles conseguem dar alguns passos, também não andam assim. A concepção humana é completamente diferente da concepção dos outros animais. E aí Paulo está chamando assim, e agora existe uma outra concepção ainda, que são os corpos celestes. E aqui vem, né? Essa questão desse corpo celeste, alguns acreditam que é aquela coisa de ser translúcido. Mas na verdade a Bíblia entende isso como uma matéria diferente. Não é essa matéria que nós conhecemos, ela é diferente. E aí, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para essa palavra que está fazendo sentido agora, e que muita gente está entendendo isso de uma maneira diferente, interdimensional, de uma outra dimensão, para participar de um outro lugar, para viver em uma outra esfera, né? Interessante isso. Vamos mais para frente. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. Uma é a glória das estrelas, porque uma estrela difere de glória de outra estrela ainda. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se um corpo que decompõe, ressuscita um corpo que não se decompõe mais, né? Semeia-se em ignomínia, em vergonha,
ressuscitará ele em glória. Né? Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Aqui muita gente entra nessa questão para falar assim, como é que a pessoa vai ressuscitar? A pessoa morreu velhinha, tal, vai ressuscitar como? Jovem, criança, tal. Aí, ó. Em fraqueza, ressuscita sem vigor. Outra expressão. Ah, morreu uma criança, vai ressuscitar como criança, né? Semeia-se em ignômia, ressuscita em glória. Pequeno, sem nada, e ressuscita em glória. Tem muita gente que vai chegar no céu. Que polêmico, tá? Deixa eu ser polêmico só um minutinho. Tem muita gente que vai chegar no céu perdoada por conta do pecado que cometeu e vai conhecer seu filho que abortou. Uau, hã? Vai dar um abraço. Porque eu estou falando de quem pediu perdão para Deus, que entendeu o que fez. Né? Nós vamos chegar no céu e conhecer muitos abortivos. Vão cumprimentá-los. Porque Deus os guardou. Deus os guardou. Não estão lá guardados por Deus. Porque eram inocentes. E foram salvos pelo Senhor. Né? Eu não quero com isso que a pessoa fale assim, então se abortar não é de tudo ruim, pelo menos vai para o céu, né? Né? Porque tem gente que vai fazer essa matemática, viu? Fica tranquilo. Jesus ressuscitou o seu corpo, que já não estava mais lacerado e abatido e sangrento. Ele ressuscitou em uma com saúde capaz de andar até Emaús. Isso também implicaria que os bebês e os anciãos não ressuscitarão exatamente da mesma forma que morreram. Cada um será o mesmo indivíduo, a mesma pessoa, mas uma forma será madura e saudável. Olha que interessante isso. Madura e saudável. Com isso a gente entende muita coisa. Nessa questão aí que o nosso escritor aqui, nosso comentarista está falando. Né? Que eles não vão ressuscitar, mas eles vão ser a mesma pessoa. Tem muita gente que fala assim, quando a gente chegar no céu, né? Até conversava com uma das nossas irmãs no final de semana passado, a gente não vai lembrar de nada quando a gente chegar no céu. Qual o propósito de chegar no céu, então? Não lembra de nada? Por que Deus não passa, então, um reset da cabeça de todo mundo hoje aqui e salva todo mundo? Nós vamos lembrar da nossa vida na Terra. Agora, quando nós não lembrarmos da nossa vida na Terra, é com todo choro, com toda lágrima, com toda angústia sendo tirado. Nós não vamos olhar para a nossa história da nossa vida e falar, não. Nós vamos celebrar Cristo. Os abraços que nós vamos dar são as pessoas que a gente viu e conhecendo a Cristo. Mas aí eu vou estar lá no céu e vou achar que alguém ia ser salvo e não vou ver a pessoa lá, e aí vou ficar triste porque não vou ver a pessoa lá. Você não vai ficar triste. No céu não tem essa insatisfação. Porque no céu a consciência é completa. Ela entende o que nos trouxe no céu. E ela sabe, na consciência completa no céu, que se alguém não está no céu, não é por maldade de Deus, é por negação da vida da pessoa. E se a pessoa negou andar com Jesus, isso não me traz tristeza, me traz alegria porque eu não fiz isso. E porque Jesus me alcançou. Entenda isso. Isso para nós agora é inconcebível, por quê? Porque nós estamos envoltos nessas emoções e invejas dessa esfera, mas quando nós chegarmos no céu, nós vamos estar aperfeiçoados para sempre. Lá no céu nós não vamos sofrer essa dissensão psicológica, mas nós vamos lembrar daquilo que Deus fez. Nós vamos celebrar nossas histórias, vamos abraçar Abraão, vamos abraçar Jacó, vamos abraçar Isaac. Vamos falar assim, rapaz, eu li sua história, eu fiquei deslumbrado. E aí a gente vai contar a nossa para Abraão. Abraão falou assim, uau, meu amigo, que história bonita. Nós vamos celebrar. E nós vamos celebrar nas nossas histórias aquilo que os anciãos fizeram. Nós vamos nos ajoelhar diante do Senhor e vamos jogar todas as coroas de glória na presença dele. Ele falou assim, foi por causa do Senhor que nós chegamos aqui. Glória a Deus. Foi por causa do Senhor que nós alcançamos aquilo que nós temos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá um pouquinho mais para frente, para a gente poder remir o tempo. Nosso tempo já foi embora.
Imagina o apóstolo Paulo, lá quase no final, quase na conclusão. Ao final desse capítulo de número 15, escrevendo aos Coríntios com uma mistura de determinação e paixão. Ele estava apenas respondendo às perguntas dos céticos, mas estava desafiando a própria morte. Pois quase vê-lo confrontando a morte, pergunta com fervor: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde foi a tua vitória? Paulo chega no final do capítulo 15. Então, eu não sei se você já passou por isso. Eu passo isso muitas vezes. Eu começo a falar das coisas de Deus, eu começo a me animar. Eu estou contando para a pessoa aquilo que Deus faz e eu vou me animando. Eu vou ficando contente. Eu vou lembrando a capacidade de Deus que tem de salvar um pecador. Aonde Deus chega para arrancar o homem do pecado e eu vou me alegrando. Aqui Paulo está falando assim, olha, sabe o que ele é capaz de fazer? Ele é capaz mesmo de transformar até a morte em vida. Esse é o tamanho que ele vai para salvar alguém. Essa é a longitude que ele vai. A gente se impressiona com uma pessoa sendo restaurada das drogas por causa de Jesus. Mas antes dessa pessoa ter sido restaurada das drogas por causa de Jesus, Jesus morreu e ressuscitou por ela. A pessoa foi restaurada de um vício, de uma conduta. Glória a Deus, maravilhoso. Mas antes dessa conduta ter sido restaurada, Jesus morreu e ressuscitou por ela. A porta foi aberta. É por isso que Paulo fala, ninguém se salva por mérito. Por quê? Porque se Jesus não tivesse aberto a porta, quem podia se salvar? Olha, se você entrar aqui dentro, você vai ser salvo. Mas aí eu deixo a porta trancada. Como é que entra? Mas ele vai lá, abre a porta e fala assim, se você entrar aqui, você vai ser salvo. Aí você toma a atitude de entrar. Aí você fala assim, puxa, eu sou o cara, eu entrei, mas se a porta estivesse trancada? Quem tem mérito é quem abriu a porta. Quem tem mérito é quem falou assim, ó, vem pra cá que você vai ser salvo. Esse é o que tem mérito. Não é você. E aí, nesse sentido, Paulo começa a se empolgar. Ele vai olhando, olha as coisas que estão preparadas pra gente. Corpo novo. Uma nova esfera de vida, uma experiência completamente diferente de vida que a gente nunca experimentou aqui. Nós ainda não experimentamos o que é vida. Nós estamos além do véu. Vida mesmo está para vir ainda. Nós vamos viver de verdade mesmo. Hoje nós vivemos essa vida de verdade empolgada, animada, feliz, nessa expectação daquilo que Deus prometeu, essa alegria de que vem de lá. Mas nós vamos conhecer o que é alegria de verdade. Hoje, às vezes, a gente se consola, alguém nos abraça, alguém tira da gente o peso que a gente está carregando, a gente se alegra, se celebra. Mas a gente vai conhecer o que é consolo de verdade ainda. Porque a palavra de Deus fala que ainda resta um consolo para o povo de Deus. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. E aí Paulo chega no final do 15 e fala assim, quer saber, meu amigo? Morte, cadê você, mulher? O que aconteceu com você, minha filha? Morte, cadê o teu aguilão? Você andava com aquele negócio lá, né? Hoje tem até o meme aí do amostradinho, né? Ah, eu vou fazer logo sua passagem, né? A morte andava toda cheia, não tinha quem podia. Morte, cadê, morte, você? Você era tão poderosa, morte. Você andava rotando aí a sua arrogância. Não tem homem que estende diante de mim. Cadê você, morte? E aí que eu gosto de lembrar daquilo que Pedro fala. Parece que Pedro e Paulo se combinam aí, né? Que a morte não conseguiu deter Jesus. Este Cristo que vós matastes com a mão dos romanos, a ele Deus ressuscitou dos mortos, solta as ânsias da morte. A morte eu vou pegar, eu vou segurar, eu vou manter mais morto aqui. Não conseguiu. Solta as ânsias da morte, e ele explica, porque não era possível que fosse detido por ela. A morte não tinha poder sobre Jesus. É por isso que ele fala, ele começa dizendo isso. Eu tenho o poder de dar minha vida e tomá-la de volta. E aí Paulo pergunta, morte, cadê você, morte? O que te aconteceu? Cadê o seu aguilhão? A sua vitória. Você era a entidade mais vitoriosa que tinha debaixo de Deus. Cadê, morte, você? Agora, mediante
a crença no sacrifício de Jesus, você perdeu o poder sobre todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Agora a chave da morte e do inferno está na mão de Jesus. E quem decide até onde você vai agora é Ele. Porque você vai arrotava, todas as almas são minhas, eu vou matar todo mundo. Dia após dia o homem vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, não vai mais. Porque agora as chaves da morte estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. É como se Paulo estivesse travando uma batalha espiritual diante dos nossos olhos, proclamando a vitória sobre o poder da morte através do nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento de triunfo, de exaltação a Deus por ter nos concedido essa vitória. Paulo encerra com uma explosão de gratidão. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Acabou. Aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera é muito melhor do que a experiência de vida que nós temos. É uma declaração de louvor, adoração diante da vitória conquistada, uma vitória que transcende o tempo e o espaço, ecoando através das eras até os dias de hoje. Glória a Deus por essa vitória. Concluindo, ao estudarmos os estados intermediários, as ressurreições e as transformações dos corpos, vemos um panorama claro dos eventos finais descritos em Coríntios. A morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Essa será uma destruição final e total do mal. Paulo desenvolve essa compreensão levando-nos à visão profunda dos eventos finais, destacando a vitória sobre a morte através de Cristo. Essa vitória não apenas redefine nossa perspectiva sobre a vida, mas também nos oferece uma esperança concreta e uma certeza de ressurreição. Escuta, nós não estamos aqui simplesmente dando uma filosofia nova de vida. Eu estou falando para você que o paradigma e a estrutura do que significa a vida foi toda redefinida. Trocou. Mudou o chip. Às vezes a gente vê, se eu chegar em tal lugar, se eu alcançar tal posição, né? Muitas pessoas que pensam na questão da posse financeira, que não está errado você querer ter uma condição boa. Assim, o meu número é tal. Quando eu chegar em 2 bilhões de dólares, eu acho que eu vou estar bem aí, acho que eu vou, né? Tá satisfeito aí. Quando nós olhamos para essa realidade, redefiniu tudo. Você não compra a entrada lá. Não é por dinheiro que você recebe isso. É mediante a fé em uma pessoa, no Senhor Jesus Cristo. Redefiniu tudo. Todo pensamento e paradigma do que a vida significa foi redefinido. Nossas esperanças, as promessas que nós temos a alcançar, redefiniu tudo. Porque agora está falando que eu quero rejuvenescer, que ficar jovem para sempre. Você vai receber um corpo novo que não envelhece. Aleluia. Esquece esses cremes aí que você usa de manutenção, rejuvenescimento. Né? Meu cabelo está acabando. Eu vou receber um corpo que não tem debilidades como essa. Glória a Deus. A gente se preocupa com a nossa forma. Às vezes, por causa que a gente engorda um pouquinho, já muda completamente a nossa saúde. Alguns dias atrás, estava orando por alguns de vocês com problema de arritmia cardíaca, outros com problema de respiração, outros com dor na perna. Meu irmão nosso aqui sempre sofre com as mãos. Lá no céu acabou. Tem um corpo glorificado, rejuvenescido. Glória. E uma vida eterna nesse corpo. Aleluia. Uma vida para sempre nesse corpo. Está redefinido tudo. Esse é a programática do Evangelho. Aí você vê as pessoas sentando e falando sobre questões sociais. Essa é a programática do Evangelho. É isso que é de verdade vida, né? A escatologia, portanto, é uma mera teoria abstrata, mas a realidade que influencia profundamente a nossa vida diária e a nossa esperança futura. Devemos viver na expectativa da volta gloriosa de Cristo, confiantes na vitória final sobre a morte e sobre o pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e que você receba e agarre essa promessa de Deus hoje para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?